Oremos. Pai querido, nosso querido Redentor, nosso Criador, Tu és o nosso tudo, Senhor. A fé que temos quando cantamos somente crer foi o Senhor que nos deu. Teu profeta disse que fé é graça alcançada e graça é um favor não merecido, Pai. E Paulo disse aos Efésios que não são nossas obras, Pai, mas pela graça nós somos salvos. Não é à toa que nós entraremos e inundaremos aquela cidade santa gritando que foi a graça e foi a graça, Pai. Oxalá minha voz possa se inteirar de meus irmãos naquele dia e que desde já nós possamos professar e confiar e nos estabelecer sobre esta graça, Pai, que nos deu a fé. Deus, nos ajuda nessa noite, Pai. Me ajuda, Pai. Esse pequeno punhadinho de pó que sou eu, Senhor. Mas o Senhor disse em Tua palavra que o Senhor faz dos Teus anjos ventos e dos Teus ministros labaredas de fogo, Pai. Então que Tu possa queimar todo pecado, todo espírito contrário, Senhor, Tua palavra, Pai. E unge Teu servo, Pai, com uma unção tal, Senhor. Oh Deus, aquela boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, Pai, generosamente nos dá nessa noite, Senhor, que possa provar algo além do que já tenho provado, porque eu sei que o Senhor é infinito, Pai. Ajuda, Pai, ajuda desde o menor até o maior, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos em Tuas potentes mãos. Amém e amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. E depois em 2 Crônicas capítulo 26. É uma honra para um homem tomar este lugar. É um lugar que os anjos deveriam tomá-lo. E eu sempre me perguntava por que Deus não permitiu aos anjos pregar o Evangelho, sendo que eles desejavam. E um dia, lendo a mensagem, eu vi o profeta dizendo: os anjos não conhecem o perdão. Eles não sabem o que é ter sido perdoados. Então eles não saberiam pregar sobre a graça, sobre a misericórdia, sobre o perdão. Mas quando nós somos arrancados ali de fora, irmãos, nós simplesmente nos colocamos aqui e a coisa flui, né? Amém? Graças a Deus. Irmão Clenoir, onde é que está, irmão Clenoir? Ah, está aqui. Eu falei para ele, estranhei o pastor pedir para mim pregar, porque sempre é o irmão Clenoir, né? O soldado de... vamos dizer que está ali na posição. Aí ele me contou que foi ele que disse: não, deixa o irmão Reinaldo para a noite aí. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, irmão, a humildade, né? Que Deus abençoe. Encontraram 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11 e 12. E depois eu quero que vocês abram a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. Mas antes vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e 12. Aqui o apóstolo São Paulo fala de algumas razões pelas quais Israel não entrou na terra da promessa, alguns de Israel. E no versículo 11 ele diz assim: isto tudo lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verso 12 diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Incline tua fronte uma vez mais. Pai, tenho lido Tua palavra, Senhor, e tudo que esteve ao meu alcance eu fiz até aqui, Pai. Agora sê com o Teu servo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Podeis assentar, irmãos? Eu gostaria de abrir também a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Nós temos a mensagem pregada pelo nosso profeta, a influência. Nós temos a mensagem também, a influência de um homem sobre o outro. E o profeta fala sobre o rei Uzias, mas ele dá uma passada pelo rei Uzias e fala do encontro que o profeta Isaías teve com Deus após o rei Uzias ter morrido. E eu gostaria nessa noite de aprofundar um pouquinho mais no reinado de Uzias, tomando desde o seu início, como disse o apóstolo São Paulo, as coisas que aconteceram com Israel estão escritas como aviso nosso, e não somente aquelas. Mas o profeta nos diz que se nós lermos um versículo e não encontrarmos Deus ali, ele disse, volte e leia de novo. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele diz que revelação é Jesus em cada versículo dizendo, nas minhas palavras, eu estou aqui. Amém? Então nós vamos discorrer 2 Crônicas capítulo 26, tomando como que versículo por versículo e algumas mensagens, e eu creio que se os irmãos me acompanhar, nós vamos ser todos abençoados. Amém? Creio que era o pastor José Paulo, dizia, se o Senhor me abençoar aqui, todos seremos abençoados, não é isso? Amém? Você crê nisso? Amém. 2 Crônicas capítulo 26, o versículo 1 diz assim, então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei, em lugar de seu pai Amazias. Pare um pouquinho. Eu quero que vocês acompanhem, né, na Bíblia, né? Todos trouxeram Bíblia? Não vale tablet, né, irmão Cleonir? O irmão Cleonir pegou o aparelho de manhã, não funcionou. Eu não gosto de tablet, né? Eu gosto de ver a Bíblia mesmo. Porque tu olha ali o irmão, tu não sabe se ele está mexendo no WhatsApp ou se ele está lendo a Bíblia. Você pode dizer, irmão, não está... Eu vi já outro dia um jovem ali sentado na minha frente, mexendo no WhatsApp na hora do culto, tirando foto e enviando. Desculpa, irmão, eu fiquei nervoso. Eu sou pequenininho, mas eu sou nervoso. Gente, não tem cabimento. Vamos lá. Se não... tem aí, né? Graças a Deus pela tecnologia. Agora vocês observem, irmão, Uzias foi feito rei. Nós encontramos no livro de Apocalipse, e eu gostaria de tomar o que o profeta nos diz aqui nas eras, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, que nós também, por nossa vez, fomos feitos reis. Nós não nos fizemos reis como Absalão se fez rei, filho de Davi. Ele se fez rei. Mas nós, assim como Uzias, fomos feitos reis. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, na página 22, não tem parágrafos, né? O profeta diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez. Há certas verdades que precisamos enfatizar. Esta é uma delas. Ele nos fez. A salvação é obra dele. Do Senhor vem a salvação, totalmente por graça. Ele nos redimiu com um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Nós vamos ser reis na terra com Ele, quando Ele se assentar em seu trono. Mas agora somos reis espirituais e reinamos sobre um reino espiritual. Romanos capítulo 5, verso 17 diz, porque se pela ofensa de um só a morte, observe, reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E em Colossenses 1,13,
o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, do reino do Filho do seu amor. Agora mesmo nós reinamos com Cristo, tendo domínio. Olha sobre o que você é rei. Observe, sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Posso ouvir amém? Amém. Então você é rei sobre o pecado, você é rei sobre a carne, você é rei sobre o diabo. Quando o pecado vem, você sujeita a ele, você sujeita a carne, porque você é rei, você é um dominador, você é um rei. Não por sua vontade, mas ele te fez rei. Crê você assim? Amém. Amém. Graças a Deus. Agora, quando um rei assume o trono, nós encontramos no versículo 2, diz assim, põe aí Guilherme, deixa a Bíblia aberta. No versículo 2, observe, diz a Bíblia, ele edificou a Elote. A primeira coisa que este rei Uzias fez, quando ele assumiu o reinado, foi que a primeira palavra diz, ele edificou. Agora, edificar em termos espirituais, vamos a Mateus capítulo 7, eu vou procurar ser rápido, mas a Bíblia diz, não te apresses a sair da presença do Senhor. Observe, Mateus capítulo 7 diz assim, verso 24, muito conhecida a Escritura. Portanto, disse Jesus, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou, observe, edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e contudo ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então nós encontramos que este Uzias, após ter sido feito rei, a primeira coisa que ele fez foi edificar. Diz a Bíblia que ele edificou a Elote e a restituiu a Judá. Então edificar em termos espirituais é ouvir a palavra e praticar a palavra, cumprir a palavra. Então nós somos feitos reis e temos o domínio para reinar. Mas quando nós nos assentamos aqui, nós ouvimos a palavra, como reis, nós saímos ali fora e começamos o nosso reinado edificando. Ouvindo a palavra, cumprindo a palavra. Isso significa edificar. Em termos espirituais, Paulo disse, eu como um sábio construtor lancei o fundamento e outro edifica sobre ele. Ele disse, olha cada um como edifica. Quer você edificar? Amém? Graças a Deus. Observe, era Uzias, verso 3, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Pare um pouquinho mais. Agora, Jerusalém é a mesma Salém que aparece em Gênesis 14. Quando você encontra que Melquisedeque, nós sabemos quem é Melquisedeque, o grande príncipe e rei, e a Bíblia diz que ele era rei de Salém, e Salém é Jerusalém. A Bíblia diz que isto é paz, que ele era rei de paz. E lá estava Uzias reinando em Jerusalém. O profeta disse, irmão Davi, que todo homem, na mensagem acusação, todo homem deveria vir e adorar em Jerusalém. E nós viemos a este lugar para adorar. Nós temos que este lugar é onde nós descansamos, nós encontramos paz. A igreja é para ser um lugar de paz. No livro de Miqueias, capítulo 4, verso 2, diz a Bíblia que do monte de Sião virá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então nós podemos dizer que Jerusalém, exemplifica para nós a igreja. É onde nós viemos aqui, nós temos paz, nós ouvimos a palavra, nós adoramos em Jerusalém. Então nós vemos o progresso do reinado de Uzias. Fora feito rei, estava ouvindo a palavra, edificando e estava em Jerusalém, na igreja. É bom, né? É bom vir aqui, a gente sabe que naquele horário o diácono abre a porta, nós nos assentamos, o líder de cântico sai, o músico executa a música. É tranquilo a igreja, né? É tranquilo. A igreja é um lugar de paz, né? Agora você observa, no verso 14 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou melhor, no verso 4, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. No versículo 5 diz a Bíblia que ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que era o tipo do seu pastor, o sacerdote ali,
que o instruiu, como ele instruiu ele? No temor de Deus. E eu quero dizer, irmãos, essa noite, que esta é a base, uma das bases fundamentais para você ouvir a palavra. O pastor Febrônio me dizia, antes de ir para o encontro, conversando, e eu estava falando para ele que nós estamos estudando ali em Guatambu a mensagem A Estatura de um Homem Perfeito, estudando, e ele disse: irmão, uma vez eu coloquei 16 escolas dominical para falar sobre essa mensagem, a estatura de um varão perfeito. E ele disse para mim: mas tem uma coisa, se não houver lá no coração das pessoas um temor, não houver um desejo, uma seriedade em receber aquilo e botar aquilo, vamos dizer, edificar, vamos dizer, desculpa a expressão, mas é tempo perdido. Vocês compreendem? Amém? Observe, enquanto ele foi instruído no temor do Senhor, veja que nós temos muitas coisas que compõem o evangelho, irmão. Salomão disse que este item, temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência, de estultícia. Quando Salomão escreveu os provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes, tantos provérbios, tanta sabedoria, tanta profundidade nos livros de Salomão, você encontra que nos últimos versículos ali ele diz assim: assuma, quer dizer, o resumo de tudo o que foi dito, quantos lembram? Teme a Deus e guarda seus mandamentos. Se nós não temer a Deus e não guardar os seus mandamentos, irmãos, pouco adianta conhecer de A a Z, do alfa ao ômega, não importa, precisa ter este item que vai dar combustão no pistão, que vai te impulsionar. Entende? O temor do Senhor. E aqui nós tínhamos um verdadeiro sacerdote que não estava preocupado em, vamos dizer, em coisas naturais, mas instruía nesta base fundamental, que realmente te fundamenta, o temor do Senhor. Então nós encontramos, vai se colocando no lugar de Uzias aí, observa, foi feito rei, começou a edificar, ouvindo a palavra, cumprindo a palavra, vindo à igreja. Muitas vezes nós nem este quesito nós fazemos de vir à igreja. Viemos pouco à igreja. Ontem eu estava dizendo para os irmãos ali em Guatambu, vamos apertar o nosso cinto um pouquinho mais? Por que uns vêm e outros não vêm? Eu queria saber que cor é a tua identidade. Quantos livros a mais tem a tua Bíblia? Ou será que você é mais forte do que os demais? Será que eu sou mais forte do que os demais? Perdoa, irmão, eu penso que quando um homem toma o púlpito, ele tem liberdade. Amém. Amém. Amém? Amém. Você observa, estava reinando em Jerusalém. A Bíblia diz ainda no versículo 5, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. E quando falamos em prosperidade, aí vem carro novo, emprego melhor, casa nova, né? Melhor salário. Eu creio, irmão, em uma prosperidade espiritual. Eu creio de todo o meu coração e eu estou prosperando. Eu vi o meu prosperar e eu quero prosperar ainda mais. Nesse quesito, espiritualmente, é uma caminhada, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Nós vemos um progresso. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos um pouco mais. Agora no versículo 6, eu gosto de ver isso daqui. Observe ali, saiu e guerreou contra os filisteus. Agora nós falamos, irmãos, que ele estava em Jerusalém, reinando, irmão Saul, em Jerusalém, adorando em Jerusalém, ouvindo a palavra em Jerusalém, cantando hinos em Jerusalém, é um lugar de paz. Mas quando nós entramos no verso 6, nós vemos ele saindo de Jerusalém e guerreando. A Bíblia diz, saiu e guerreou contra os filisteus. Você vai sempre encontrar na Bíblia guerra entre os filisteus, entre Israel. Lá estavam os filisteus guerreando com Saul. Lá estava Golias Davi matando o filisteu Golias. Sempre na Bíblia vocês vão encontrar. Eu tomo isso como exemplo para nós do mundo. Este mundo é um filisteu para nós. É como o irmão Clanoir pregou de manhã, são amalequitas. É tudo a mesma panela, é tudo a mesma raça, e nós precisamos combater e não se colocar tal e qual, que muitas vezes não se vê diferença. Observe aqui, saiu e guerreou contra os filisteus. Segue dizendo assim, observe, e quebrou o muro de Gade, quebrou o muro de Jabne, quebrou o muro de Asdod.
Quantos de nós, quando viemos para o Evangelho, e se há algum visitante, eu quero dizer para vocês, nós não temos aqui aquela doutrina que diz, aceite a Jesus e não sofra mais, porque é contrário ao que a minha Bíblia diz. Quando Jesus disse, aquele que quiser me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, tome sua cruz e siga-me. É uma vida de rendição. Estava pensando no escritório, aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder do outro lado, mas aquele que perder a sua vida aqui por amor dele, ganha do outro lado. Amém. E nós estamos aqui para pelejar por uma vida eterna. Aleluias. E nós encontramos que quebrou o muro de Gade, quebrou o muro de Jabne, quebrou o muro de Asdod. O que é o muro? É uma barreira. Quando nós viemos para o Evangelho, há barreiras que querem. Muitos tinham vício de cigarro, muitos tinham vício de bebida, muitos tinham vícios e mais vícios. Eu tive minhas barreiras. Quando eu aceitei o Evangelho, quando eu me batizei, eu tinha um irmão, meu irmão faleceu num acidente de moto, minha mãe disse para mim, eu perdi meu outro filho. Quer dizer, você morreu para mim. Barreiras, irmão. Você precisa, como disse o pastor Socorro, 1 ano sem ver a família, mas depois ganhou toda a família. Amém. Aleluias, meu pai já foi batizado. Aleluia. E eu creio que um dia eu verei minha mãe também batizada. Irmãos, nós vamos derrubando o muro. Se você está indo, edificando, ouvindo a palavra, foi feito o rei, você domina. Você vai avançar, não importa se seja muro de Jericó o que for. Se você tem um assim, diz o Senhor, cada um deles cairá por terra. Amém. E alguns são tão pequenos que Davi disse com o Senhor, eu salto muralha, não precisa nem quebrar, vai por cima mesmo. Aleluias. Quebrou o muro de Gade, quebrou o muro de Jabne, quebrou o muro de Asdod. Imagina como é gostoso de ver isso. Uma caminhada cristã, pega Deus, pega um José Ninguém ali, um Zé Ninguém, João Ninguém, desculpa a expressão essa que a gente conhece, um Reinaldo Ninguém. E ele toma aquele homenzinho e ele coloca assim, eu me lembro na mensagem, as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. O Mombrano diz que Deus tem um fichário ali. E nos fichários de Deus tudo está perfeito em ordem. Às vezes você vê um bêbado empurrando uma bicicleta ali, mas no fichário de Deus está dizendo, um homem cheio do Espírito Santo, um pregador, não se sabe, irmão, é aquilo ali que vale, que está na mente eternal de Deus. Observe, quebrou esses muros, e eu gosto desta parte aqui. Observe, e edificou, o que é edificar? Ouvir a palavra, cumprir a palavra. Agora ele não está mais em Jerusalém. Nós vemos que ele está pelejando lá fora. Observe. Após ter saído, guerreado, quebrado muros, a Bíblia diz que ele edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. Pode você aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Agora nós temos um povo que era inimigo de Israel. E Uzias, vamos dizer assim, eles tiveram que engolir o testemunho de Uzias. Entre os filisteus estava uma cidade edificada por Uzias. Quer dizer que Uzias não estava mais cumprindo a palavra só em Jerusalém, só entre os irmãos. Mas entre os filisteus lá estava uma cidade edificada por Uzias. E Jesus disse, não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele disse, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do móvel, mas no velador. Quer dizer, o testemunho teu é para brilhar mesmo lá fora, para que este povo veja que é um povo que verdadeiramente serve a Deus, e não da boca para fora. Eu me lembro, irmão Marcos, na mensagem você pregou uma vez, então se verá mais uma vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Lembra? Malaquias, ali em Coronel Freitas. E esta é uma realidade, nós estamos aqui para pelejar ali fora. Você tem edificado essa cidade? Lá na escola, lá no trabalho? Irmãos, eu vou pregar igual aqui, mesmo que vocês estejam quietos, não tem problema. O que eu estou pregando está correto. Amém. Se eu não estivesse pregando o que é correto, ficaria preocupado, mas não, está certo. Isso aqui é palavra de Deus. E edificou cidades, observe. Agora nós olhamos, irmãos, que isto é tão tremendo. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. E você observa, eu me lembro do pastor Daniel contando aqui, daquele soldado, daquele jovem que foi para o quartel, quantos lembram? E ele estava ali no quartel,
E ficou como que 6 meses ou algo assim, e voltou para a igreja, e o pastor dele disse: escuta, aqui está o irmão, está servindo o exército, deve estar sendo difícil para ele, né? Está quebrando muros, está edificando ali. Vem cá e dá o teu testemunho, como é que tem sido as tuas batalhas ali fora. Ele disse: olha, pastor, graças a Deus, até agora, ninguém notou que eu sou crente. Eu paro e pergunto, é engraçado, mas é real. Eu paro e pergunto, o teu vizinho de porta sabe que tu é crente? Eu fiquei bem, sabe assim, bem orgulhoso, né? No bom sentido. Nós tinha ali, eu tenho vizinhos, não desprezando ninguém, mas tinha um vizinho lá longe, e aí outro dia ele veio falar comigo, ele disse: eu não sei, eu chamo o senhor o crente, não sei o seu nome, ele disse para mim. Mas eu fiquei tão contente com aquilo. Ele disse que eu chamava de crente, né? Misericórdia. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É que pelo menos você consegue, as pessoas conseguem ver que você é um cristão. Observe aqui. Você pensa, irmãos, que as pessoas lá fora não vê. Quando Davi foi ungido rei, e você encontra Saul lá endemoniado, o pastor Eduardo falou sobre isso no encontro, né? E Davi não sabia o que fazer. Um dos moços dele disse: olha, um dos moços de Saul, claro que era israelita e tudo mais, mas estava lá com Saul, disse: busque um homem que sabe tocar bem. O próprio pai de Davi, quando definiu Davi, Samuel perguntou: tem mais um? Ele disse: tem o menor. Tudo que o pai sabia dizer sobre o Davi era que ele era o menor. Mas quando nós encontramos este moço de Saul definindo Davi, observe, verso 17 diz assim, verso 18: respondeu um dos moços: vi um filho de Jessé o belemita, observe, que sabe tocar bem, e é forte, e é valente, e é um homem de guerra, é sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aleluia! Vale a pena você ter um bom testemunho? 7 virtudes encontrou em Davi que o próprio pai não via, porque ele estava lá distante entre as ovelhas, cuidando do servicinho dele, mas sempre tem um olho te contemplando, irmão. E o profeta disse que as tuas atitudes falarão mais alto que as tuas palavras o tempo todo. Glória a Deus. Eu gostei de ler isso aqui. Tanta coisa aquele homem encontrou em Davi. Vamos um pouco mais. Vamos um pouco mais. Agora, no versículo 7, deixa eu voltar aqui em 2 Crônicas. Depois de ele ter saído, lutado, derrubado estes muros, no versículo 7 diz a Bíblia: Deus o ajudou. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Você precisa da ajuda dele. Eu preciso, você precisa. Sem mim nada podereis fazer. Você observe, ele diz: Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. No verso 8 diz: os amonitas pagaram tributos a Uzias. Eu estava observando na Bíblia, esses amonitas aqui, vocês vão encontrar que esses amonitas, irmão, Clenoir hoje de manhã falava sobre Saul, foi esses que vieram um dia para Israel e disseram: Saul pediu por misericórdia, disseram: façam um acordo conosco, façam uma aliança, não nos matem. Esses amonitas vieram e disseram: então nós vamos fazer com uma condição, cada homem em Israel vai arrancar o olho direito e dar para nós. Para que dissesse que os amonitas fizeram com que todo homem em Israel fosse cego do olho direito. Vocês encontram mais para frente, eu creio que em 2 Crônicas 20, Josafá tremendo por causa dos moradores dos montes de Seir, e os filhos de Amon, que são os amonitas, vindo para tomar a possessão de Israel. Deus entrou em cena todas as vezes e livrou eles, mas quando nós entramos no reinado de Uzias, lá estão os amonitas pagando tributo para Uzias, tremendo diante do reinado de Uzias. Você é rei, meu irmão, você não precisa estar tremendo pelo pecado por nada, não. Deus te fez rei sobre ele, sobre a tua carne. Amém. Não subestima o teu Deus, não dê força maior para o físico. Aleluia. Como disse o irmão Clenoir de manhã, Saul foi lá e tomou aquelas coisas de Amaleque para oferecer como sacrifício para Deus. Sabe o que eu pensei de manhã sentado aqui? Muitas coisas nós trazemos para dizer que estamos fazendo sacrifício para Deus. Você tem que matar esse amalequita. Mata, pisa na cabeça dele, espera ele apodrecer e olha, diga, manda o próximo. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de pregar assim, porque eu creio que você se fortalece. Amém. E eu também. Aleluias.
Não somos fracos, irmão. Nós não temos que estar cantando canto de galinha angunista, não. É verdade. Tô fraco. Olha os hinos de hoje. Por isso que eu não gosto desses hinos de hoje. Pode cuidar, do primeiro ao último. Disseram contra você, jogaram uma pedra com você, você está quase parando, estava desistindo. Que desistindo o quê, irmão? Tomou o braço do arado, irmão. Nem olhar para trás, quanto mais desistir. Aleluias! É Ele que te ajuda, é Ele que te dá força, é Ele que te fez rei. Glórias a Deus. Agora nós encontramos os amonitas vindo pagar tributo para Uzias. O seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Aí você diz, agora sim. Agora Uzias está pronto, se tornou, irmãs, ele muito poderoso. Sabe, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu ouvi um senhor, um empresário, dizendo que o melhor lugar para você recomeçar é no fundo do poço. Ele disse, porque ali você não pode descer mais. Ali é firme. Ali não tem perigo, não. Ali para baixo, como diz o irmão Brana, você não precisa ser uma topeira, porque a topeira, além de estar no chão, ela cavoca e se afunda mais, né? Não precisa. Agora, quando você começa a edificar o teu reino, e o irmão Brana disse na mensagem, a descendência de Abraão, se não me falha a memória, Abraão e sua semente depois dele. Ele disse, quando você não é um soldado, você não é atingido. Mas à medida que você começa a batalhar, o profeta diz, você se torna um verdadeiro alvo para Satanás. Um alvo para Satanás. Então saiba que você é um alvo de Satanás assim que você começar a caminhar em direção a Canaã. E eu creio que nós estamos vivendo no tempo em que Deus está dizendo, basta de rodear. Basta de levar uma vida de denominacional. Virai-vos em direção ao norte, porque a promessa está além do Jordão. Você tem que morrer para si mesmo, para conquistar o Espírito Santo. Aleluia. Não, essa vida frouxa, irmão. Nós temos uma mensagem tremenda, poderosa, dada pela vindicação do sobrenatural. Aleluia. E paramos em qualquer brecha. Amém. Não, irmãos. Levantai-vos e andai, diz a Bíblia. Não é aqui o nosso descanso. Aleluias. Observa aqui. Agora, eu creio, irmãos, que este é o lugar. Esse dia eu preguei no rádio nessa linha aqui. Eu creio que este é o lugar mais perigoso para um cristão estar. É quando você sobe a este ponto. Vamos dizer, subir, eu digo como diz aquele hino, eu sei que eu estou em um lugar muito alto. Você acha que é um prédio? Não. Espiritualmente falando, você está subindo virtude, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade. Você vai escalando, você se torna um alvo. E quando você chega lá em cima, irmãos, o diabo vai virar a arma para você e vai dizer, se eu não derrubar agora, eu não derrubo mais. É o lugar mais perigoso da vida de um cristão, é quando ele está em Cades Barneia. O lugar mais perigoso da vida de um cristão é quando ele está nesta hora. Eu estava falando outro dia para os irmãos ali em Guatambu. Irmão, Deus sabe, ou melhor, Deus também, né? Mas o diabo sabe se você tem o Espírito Santo ou não. Você sabia disso? Jesus contou uma parábola e ele disse assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Não encontrando, porém, repouso, diz, ele volta e encontra a casa, diz a Bíblia. Depois Jesus disse, homem. Encontra a casa, limpa, varrida, adornada. Este é o rei Uzias nessa posição. Ouvindo a palavra, edificando, lutando, pelejando, se tornou poderoso, mas ainda não era tudo. Aí diz a Bíblia que ele vê ela vazia. O diabo sabe ou não sabe? Essa casa somos eu e você. E ela estando vazia significa que não tem um morador. Este morador é o Espírito Santo. Por isso o pastor Febrônio pregou outro dia aqui, sobre a escritura de Ezequiel. Coração novo, tira o coração, põe um coração de carne, um coração novo, ou melhor, espírito novo, e ele vem morar dentro desse espírito novo. Irmãos, me ajude.
O profeta diz assim na mensagem, a escritura na parede. Parece que, quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. Jesus disse, o último estado daquele homem vem a ser pior do que o primeiro. Eu nunca li isso, tá? Salvo, não li. Eu ouvi um pastor citar desse púlpito, mas eu nunca li. Deixo claro que eu não li. Mas repito, só aplicando aqui. Ele disse que esses 7 espíritos vêm para ser colocado nos 7 degraus da estatura do varão perfeito e torna você um religioso. E o pior espírito, a pior raça que existe é de um religioso. Jesus odiou isso, nosso profeta odiou isso. Deus odeia um religioso. Observa. Agora, porém, aqui ele está falando de Uzias, mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Agora, porém, quando este rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande e influenciando Isaías e os justos naturalmente do seu reino, ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autossuficiente, autoconfiante. E aí é onde você comete o seu engano. Aí é onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha. Mordem o pó da derrota. É porque eles começaram a se sentir autoconfiantes. Você começa a pensar que você tem vivido tanto tempo para Cristo, que não importa o que Ele apresente diante de você, você fará a sua escolha, queira você deseje ou não. Você tem que continuar a servir a Deus, não importa o que você foi há 10 anos atrás, é o que você é agora. Amém. E eu pergunto por que, irmãos, que no primeiro amor nós nos dedicamos mais? Por que no primeiro amor não tem chuva, não tem frio, não tem família grande, não importa se é de lotação, vai, vem. Você sabe quantos denominacional gostaria de ouvir uma mensagem como está ouvindo hoje? Uma sequidão. Irmãos, graças a Deus. Vamos mais um pouquinho. Agora nós estamos falando de um homem que a Bíblia diz que Deus o ajudou e ele tinha um sacerdote que o instruía no temor de Deus e a Bíblia diz que ele estava buscando a Deus. E isso produz um resultado, porque nós encontramos no versículo 9, depois que a Bíblia diz que ele se tornou poderoso, observe o verso 9, a primeira coisa que Uzias fez, a Bíblia diz, e ele edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, ao ângulo do muro e as fortificou. O que quer dizer isso, pregador? Isto quer dizer para que aponta a torre? Mombrana pregou a mensagem intitulada Sentinela como está a noite, aponta para a vigilância. Ontem à noite nós pregávamos ali em Guatambu e estava falando sobre isso aqui. A oração. Creio que era o profeta que tinha no seu banheiro ou algo assim. Se alguém lembrar exatamente, pode falar daí. Uma plaquinha escrita, pouca oração, era assim? Pouca bênção. Bastante oração, bastante bênção. Nada de oração? Quantos já tinham ouvido isso? Levanta a mão. Todos já ouviram? E às vezes nós esquecemos. Aí eu estava falando para os irmãos, o profeta liga as bênçãos com a oração. Não estou falando materiais, espirituais. Aí o profeta diz assim, alguém pergunta por Mombrana, perguntas e respostas número 3, aquela, creio que é a tradução de Goiânia, não o crente da Bíblia também tem uma número 3, mas não é essa, não tem essa pergunta. Como faço para me aprofundar no amor de Deus, irmão Brana? Eu creio que cada um de vocês sabe dizer a resposta. Como que é? Leia a Bíblia e ore. Irmãos, e às vezes nós esquecemos que estas bênçãos estão aliadas à oração. Nós esquecemos que a leitura da Bíblia
tem de estar aliada à oração. E outra coisa que Jesus disse também, antes de ensinar o Pai Nosso, ele usou a palavra tu, irmão Lucas, está vendo? Tu, quando orares. Não está falando igreja, não está falando o pai, não está falando a mãe, não está falando o pastor, não está falando o obreiro. Disse tu, quando orares. Entra no teu quarto, tranca a porta atrás de ti e ora o teu pai oculto. Não levante a mão, mas fale e responda para você mesmo. Quando foi a última vez que você fez isso? Você, eu estou dizendo, Jesus disse tu. Então é para todos nós, até eu. Aí, irmãos, nós vamos começar a entender algumas coisas, porque Jesus também aliou a oração. Ele disse, olhai, vigiai e orai. Eu sempre penso na oração assim, ó, esta questão que Jesus disse. A oração, diz o hino, o crente combate ajoelhado, não é assim? Combate ajoelhado. Quer dizer, a oração é você em combate. Você está lutando, mas se você não vigia, você está lutando com os olhos vendados assim. Ó. Você não vê porque lá do inimigo vem, como, desculpa a expressão, você está bem louco, como diz o gaúcho. Batendo a espada para todo lado, desesperado. Irmão, tira a venda do olho. Vigilância, leitura da Bíblia. Você está vendo? E a oração. Tá. Observe, ele edificou torres no deserto. Ou melhor, no verso 9, edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale é o ângulo do muro. Estas torres apontam para a vigilância, é lá onde está o vigia. E nós encontramos, irmãos, no Salmo número 1, vocês vão encontrar, o que são estas portas? São as entradas. Jesus disse assim, se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo é luz. Se os teus olhos forem trevas, quão grande as trevas dentro de você. Está pesado de empurrar aqui, irmão. Estou vendo gente olhando o relógio. Se vocês têm algum compromisso, me desculpa, vou ser bem franco aqui. Tem algum compromisso, irmão? Que Deus abençoe. Se é sincero do teu coração e precisa, nós não vamos reparar. Mas eu vou terminar de pregar isso aqui, porque eu sei que quando você tem que empurrar o remédio de igual a baixo, é porque ele é amargo, mas é bom. Amém. Aleluia! Vai fazer bem. Aleluia. No versículo 10 diz a Bíblia, ou melhor, no Salmo número 1 diz a Bíblia assim, bendito o varão que não... Qual é a primeira parte que diz? Toma conselho dos ímpios. Por onde entra o conselho? Aqui, ó. Tá? Jesus disse, a fé vem pelo ouvir, por aqui que entra. Entra a fé, mas também entra a incredulidade. Não toma conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você precisa botar essas vigilâncias nessas portas. Agora vamos lá. Versículo 10, diz assim, também edificou torres no deserto. E agora nós paramos. Mas espera um pouco, irmão. Lá você diz que ele edificou torre para guardar ali. Mas edificou torre no deserto por quê? Aí você vai entender, irmãos. Quando Deus vem na tua vida, verdadeiramente te torna um homem poderoso, nós vamos encontrar que Ele vai mostrar até a sequidão que tem ali. Porque de repente, eu adoro bastante, eu canto muito, mas eu não oro. De repente eu oro bastante, mas eu não vigio. De repente eu leio muita mensagem, mas eu não sou frequente na igreja. De repente eu faço tudo isso, mas nos dízimos, é um deserto. Você entende, irmão? Quando Deus começa a edificar na tua vida, Ele vai te mostrar até os desertos que tem, e oxalá Ele nos mostre mesmo. O profeta diz, nós viemos à igreja para aprender como melhor servir a Ele. Amém. Aí diz assim, depois dele edificar estas torres, diz a Bíblia que ele cavou muitos poços. Quando nós cavamos poço nós estamos buscando o quê? Água. E a água aponta para a palavra. Amém? Aí é um homem que se torna poderoso pela via correta, pela via de Deus, buscando a palavra, edificando. Ele está num lugar perigoso, mas Deus é a sua guarnição. Eu me lembro de um poema que aquele irmão lá de Rio Grande fez, e o irmão de Erechim declamou no encontro, e ele disse que a mulher, o diabo dizia para a mulher de Potifar, uma parte dizia, vai mulher, insiste, e Deus dizia, aguenta José, resiste. Como é a parte que eu queria chegar, ele diz assim, se os dardos inflamados do inimigo entrar na tua vida 3 centímetros de fundura,
Deus te toma e te reveste com a parede com 7 de espessura. Aleluia. Mais que o dobro. Não importa, irmão, nós temos que subir lá, vamos subir lá. Aquela pombinha que disse o profeta, soldados viraram todas as armas para ela. Não interessa, irmão, nós vamos subindo, batendo asa e vamos chegar. Aleluia. Edifica essas torres, não tenha medo de edificar tuas torres no deserto, não. Aleluias. Cavou poços, queria a palavra, começou a buscar a leitura da Bíblia, ali a oração. Vamos concluindo aqui, mais um pouco. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas. Aí estava vendo, eu não vou ler aqui para ganhar tempo. A mensagem a brecha, o Mombrana, lembra quando ele teve aquela visão ali no Quênia? Tomou a espada na mão? Entende? Aí o profeta diz, muito embora a espada, a palavra, ele diz, precisa de uma mão de fé para segurar a palavra. Você entende? O profeta usa um braço de fé, uma mão de fé, uma mão forte de fé, para fazer com que essa palavra entre em ação, com que ela peleje por você. Porque não adianta ter só a palavra e não ter uma mão forte de fé, irmão Pedro. Não é assim? Vamos um pouco mais. Observe, homens destros nas armas que saíam em guerra em tropa, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maacés, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de família, homens valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam guerra com grande poder. Olha a sutileza, irmãos. Olha a sutileza. Ali a Bíblia dizia que Deus ajudou Uzias. E ele se tornou poderoso. Aqui está dizendo agora que Uzias tinha um exército e começou a contar o seu exército. E atribuiu as suas vitórias ao exército que fazia guerra com poder. Eu estava me lembrando quando Deus chamou, quando Davi, a Bíblia diz que Satanás veio contra Israel e incitou Davi a contar o seu exército. A Bíblia diz assim, que Satanás incitou Davi a contar o seu exército. Joabe veio e disse, não faça isso, meu senhor. A Bíblia diz que a palavra do rei prevaleceu e ele foi e contou. Quando chegou de volta, muito povo lá, Deus se irou com Davi. Deus nunca esteve preocupado com quantidade, irmão. Por isso sinta liberdade nessa noite. Quantos assistiram o pastor Jorge Smith nessa manhã? Levanta a mão. Vocês lembram quando ele falou? Muitos vão sair daqui e dizer que o pregador era careca. Eu tinha muita flor no púlpito. Ainda bem que não sou careca. Aí você observa, ele atribuiu a este exército. Gideão, o irmão Clenor falou hoje de manhã, ficou com 300 homens só. Observe, verso 14. A Bíblia diz assim, preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirarem pedras. Quando nós vamos até Efésios capítulo 6, verso 10, creio que ali está falando da armadura de Deus. Capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, os calçados, a preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade. O que mais? Deixei alguma coisa para trás? Esta é a armadura de Deus. É com essas armaduras que nós precisamos lutar. Mas aqui está Uzias agora preparando o seu exército. Ele estava vestindo o seu exército. No versículo 15 diz a Bíblia, fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres. A torre é o lugar do vigia. Irmãos, nós estamos chegando num tempo de tanto perito e tirando estas coisas básicas do evangelho, oração, vigilância, leitura, consagração que produz fruto real, e colocando máquinas inventadas por perito. E o perito é aquele que estuda, que tem a ciência, que define, ali está o perito. E Uzias tirou, vamos dizer, aquele velho vigia, que por muitas vezes alertou Jerusalém, alertou ali, eis perigo ao norte, perigo ao sul, perigo por aqui. Ele colocou a máquina inventada por perito, sem sentimento, sem nada. E diz a Bíblia que ela tirava flechas e grandes pedras. A pedra aponta para a revelação, mas também aponta para a incredulidade. Voou sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso.
Observe, mas havendo-se fortificado, exaltou-se em seu coração até se corromper, e foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Verso 17 diz, porém o sacerdote Azarias, e entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor. Eu já vou concluir, irmãos. Nós tinha um sacerdote, instruindo Uzias, Agora nós temos 81 resistindo a Uzias. Observe a diferença de natureza, a diferença de espírito. Por isso, irmão, não pense. Eu não posso pensar, você não pode pensar que nós já estamos, vamos dizer assim, o pastor Febrônio sempre diz, quando ele vê uma pessoa no caixão, ele diz, esse sim, esse o diabo não pode mais mexer com ele. Se você, por isso que eu disse, irmão, no princípio aqui, a mensagem, a estatura do varão perfeito, entra o que o pastor Febrônio falou no princípio, o temor de Deus. Se você tem temor, um pregadorzinho pequeno e vamos dizer, ousado que nem o irmão Reinaldo, você vai sair com a tua alma regozijando. Eu não estou falando que você, não, irmãos. Agora observa aqui, mas dependendo do espírito que nós estamos, irmão, 80 e poucos sacerdotes, pode vir quem quer que seja, irmão. Não vai frutificar lá, porque falta esse princípio temor. Vamos caminhando para o final aqui. Vamos caminhando para o final. Eu deixei para trás aqui minha anotação, e eu creio que eu já passei da hora. E nós vamos deixando por aqui. Quero que você fique em pé. Irmãos, nós encontramos que este ser infiel ao Senhor está ligado diretamente ao sagrado, à palavra, às coisas de Deus. Irmãos, Mombrana disse que aquela samaritana, ela era virgem diante de Deus. Mombrana conta a história do velho Jim. Um homem cheio de pecado, bêbado, mas quando ele estava numa necessidade, Jesus, o próprio, entra no quarto dele e disse, Jim, Jesus está aqui. Mas quando se toca no sagrado, quando se toca na palavra, quando se toca nos ungidos de Deus, irmãos, isso é se corromper. Nós encontramos um homem da confiança plena de Davi, eu nem sei por que estou falando isso. Pode solar, irmão. Chamado Uzá. Quando a arca estava balançando assim sobre aquele carro, e na melhor das intenções, Uzá levou a mão para tocar na arca. E a Bíblia diz que Deus imediatamente mandou um raio e partiu Uzá no meio. E aquele lugar foi chamado Perez Uzá. Disse Davi, grande foi a ruptura que Deus fez em Uzá. Um homem íntegro, um homem limpo, um homem correto, e estava olhando algo correto. Quantas vezes nós aqui olhamos a arca cambalear, irmãos? Parece aos nossos olhos naturais. A terceira classe de crente não quer nem saber. O profeta disse que ela está inclusive olhando algo para que ela se justifique e disse, eu estou saindo por causa disto. O manufaturado, o incrédulo não está nem aí. Mas o sincero, irmãos, eles correm o risco de tocar na arca. Irmãos, feche vossos olhos, incline vossas frontes. Por isso, irmãos, vosso irmão nessa noite usou de um tanto de ousadia. Não pense que a irmão quis. Não. Eu tive um sonho esses dias atrás que eu dizia para uma irmã, não pense de mim mal, porque você vai pecar. Quando prego pelo Espírito, deixo que a palavra flua. Toma a tua porção, irmão. Eu duvido que uma pessoa sequer nessa noite vai sair daqui e vai dizer, eu não aproveitei nada.
Eu duvido. Em nome de Jesus Cristo eu falo isso. Incline tua fronte, fecha os teus olhos. Eu quero dar uma oportunidade, irmãos. Fecha os teus olhos, todos vocês, irmãos. Alguém aqui nessa noite gostaria de levantar sua mão e dizer: irmão, em certa parte eu fui ajudado. Graças a Deus. Alguém aqui nessa noite que não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e desejaria você aceitar o Senhor Jesus Cristo? E sabe, você diz: eu nunca tinha pensado nessa maneira, que se Ele me fizer rei eu posso chegar lá. Alguém que não é batizado está aqui, gostaria de levantar sua mão dizendo: eu aceito o Senhor Jesus Cristo? Apenas levanta a sua mão, não vou chamar ninguém à frente não. Ali tem uma mão levantada, que Deus abençoe. Mais um jovem ali atrás. Irmãos, siga a tua caminhada. Aleluias, vamos orar. Pai, no nome de teu Filho amado, Senhor, teu servo tem se colocado aqui, e eu tenho falado de meu coração, Senhor, com sinceridade. Não tenho cortado voltas ou feito rodeios, e nem tampouco tenho me colocado, Pai, como alguém que está sobre os demais. Não, Pai, não. Tu sabes, Senhor. Eu posso dizer como aquele rei disse quando o Senhor cobrou dele acerca da esposa de Abraão. Ele disse: tu sabes, Senhor. E era real. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda cada um de nós, Pai. Não nos deixa nós ser como Uzias, chegar lá no fim. Uzias conquistou reinos, foi ajudado, Pai. Construiu torres, quebrou muros, Pai. Edificou, Senhor. Ele estava com temor no seu coração, Pai. Ele recebia tributos, ele tinha uma cidade lá no meio dos filisteus, Pai. Oh Deus querido, e depois quem sabe as pessoas passavam e só viam ruínas daquela cidade que outrora era iluminada, e que Deus tinha orgulho daquele rei por ter uma cidade lá entre os filisteus. Mais tarde os filisteus passavam e se riam. Este Uzias não pôde manter o seu testemunho aqui, se foi como os demais. Não, Pai, mas nos ajuda a ser como Jó, mesmo sobre cinza, mesmo sobre aflição, Pai. Estar ali dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Sim, meu Pai, dá-nos aquela âncora, Senhor, aquela segurança, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por mais uma oportunidade, Pai. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.